Vamos que vamos? Você está pronto? Amém? Firmeza? Vamos para a palavra? Assunto boa. Obrigado, Alexandre. Conto com o teu apoio, Alexandre. Vamos lá. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Quem já ouviu a voz de Deus? A gente fica meio na dúvida, não é? Com certeza, você já ouviu a voz de Deus. O problema não o problema é que muitas vezes a gente não reconhece a voz de Deus. Talvez você não tenha identificado aquela voz como a voz de Deus, mas com certeza você já ouviu a voz de Deus. Amém? Amém. Esse é o nosso problema. Deus está falando, mas eu não reconheço aquela voz. E eu não entendo que aquela voz é a voz de Deus. E aí sabe o que eu faço? Eu ignoro. Passa, vamos para a próxima. Eu vou ler um texto com vocês que está em 1 Samuel, o capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 10. Né? Temos dois Samuéis. O plural de Samuéis é Samuéis ou Samuels? Samuéis. Né? Temos dois Samuéis aqui. Né? Essa passagem é emblemática para todo Samuel, não é? Acompanhe aqui comigo, não é? O que nós vamos estudar é ouvir a voz de Deus. Será que eu já ouvi a voz de Deus? É possível eu ouvir a voz de Deus? Vamos aprender com esse garoto aqui, Samuel, talvez aí na idade de vocês, ele passou por essa situação aqui. Posso ler? Vamos lá então. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você. Vai deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você. Vai deitar. Próximo. Porém, Samuel ainda o quê? Não conhecia o Senhor. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, ele disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: o quê? Fala, porque o teu servo ouve. Vamos falar esse pedacinho de novo? Esse finalzinho aqui no fala? Vamos juntos. 1, 2, 3. Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amém? O que está rolando aqui, queridos, é que o Senhor estava chamando Samuel. Sim ou não? O Senhor estava chamando Samuel. Só que o Samuel não conhecia a voz do Senhor. O texto do versículo 7 fala que... Coloca o 7 lá para nós. Samuel 7 fala que Samuel não conhecia o Senhor. E quando a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe como que é a voz da pessoa, não é? Você olha para o Xandão assim, um cara meio invocado, você não conhece ele, a gente não fica fantasiando uma voz. Como que será que é a voz desse cara? Não é não? Não é? E às vezes não tem voz que não combina com a pessoa. Você já deu uma dessa? Um cara fortão dele fala assim: bom dia. Você fala: mano, não deu certo isso aí, cara. A dublagem deu errado, não é? Entende?
Então, quando a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece a pessoa e também não conhece a voz da pessoa. E Samuel não conhecia o Senhor. E por isso não reconheceu a voz do Senhor. Mas quem o estava chamando não era Eli, era o Senhor. Amém? Amém? Então, nós vamos fazer uma ilustração aqui, não é? Eu vou sentar na cadeira aqui. Ô Gabriel, traz essa cadeira para mim aí. Dá para usar 2 microfones aqui? Eu deixo esse aqui com eles e esse aqui fica comigo, pode ser? Aí, ô Samuel, esse primeiro Samuel aqui, já que tem 2, você lidera aí. Você vai entregando para as pessoas falar e eu vou adivinhar o nome. Maravilha! Eu fui muito ousado porque a gente tem vários visitantes, né? Então, vamos lá. Pode falar. Quiser ir lá. Só não vale enganar, tá certo? Falar o quê? Fala assim, oi meu pastor lindo. Vai. Oi, meu pastor lindo. Nossa, já começou mal, velho. Esse é visitante. Eu não conheço essa voz. Eu não sei quem é. Vai. Oi, meu pastor lindo. É o Lucão. Oi, meu pastor lindo. Rapaz. Esse é o Gabriel. Oi, meu pastor lindo. Esse é o meu filho. Tentando me enganar. Meu filho Samuel. Não sei o que dizer, então só adivinha a minha voz. Esse é visitante. Próximo? Oi, meu pastor lindo. Ah, rapaz. Fala de novo. Oi, meu pastor lindo. Não, mas pode falar quantas vezes quiser. Quantas vezes Deus chamou Samuel? Fala aí, mano. Esse é o Heitor. Próximo? Fala, meu pastor lindo. Oh, esse é o Xandão do bem. Oi, meu pastor lindo. Ai, rapaz, essa aí é visitante, cara. Eu não conheço essa voz. Oi, meu pastor lindo. Esse cara tá de maldade comigo. Fala de novo. Oi, meu pastor lindo. Não sei. Esse eu não conheci. Oi, meu pastor lindo. Agora deu. Não deu, também não sei. Oi, meu pastor lindo. Parece o Leandro. Tá falando daqui? É você? Ah! Fechou? Fechou? Queridos. O que você não acertou foi o Miguel. Ah, é? Você tava na maldade? Miguel, que você tava aí, mano. Queridos, sabe o que é? A gente só reconhece a voz da pessoa com quem a gente se relaciona. Sabe por que às vezes eu e você não reconhecemos a voz de Deus? Porque a gente às vezes não se relaciona com Ele. Não acertei de vocês, né? Porque eles são visitantes, estão chegando na igreja. Mas acertei do Samuel. Por quê? Então, você falou? Não é? Por quê? Porque o Samuel, nos últimos 14 anos, ele escuta assim: Samuel, vai arrumar teu quarto, não é? E eu escuto ele: pô, já vai. Não é? A gente se relaciona, a gente convive. Então, queridos, o primeiro passo, uma conclusão muito fácil: quer ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro passo é: nós precisamos nos relacionar com Ele.
Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos subir, nós precisamos ter um nível de relacionamento com ele, onde a gente troca ideia. Porque se não tiver esse relacionamento, a gente não conhece a voz do Senhor. Então, existe vários níveis de relacionamento. Vários níveis de relacionamento. Um relacionamento que a gente não... É distante. É distante. E aí, beleza? Beleza. É distante. Não tem relacionamento, né? Vamos falar a verdade. A gente só se conhece. E aí, beleza? Beleza. Né? Esse é um nível de relacionamento. Mas o relacionamento que Deus requer de nós é um relacionamento próximo, onde a gente possa ter intimidade. É um relacionamento de amigos. E aí eu vejo os meninos aqui, amigos, estavam ali no sofá, lá, todos os 4 embolados, olhando um vídeo no celular ali. Na minha época, a gente era capaz de passar piolho um pro outro, cara. Ficava ali, todo ali, embolado. Amigos. Amigos, com intimidade, com relacionamento. Quanto mais próximo, mais íntimo, mais eu reconheço a voz. Mais fácil é ouvir, é reconhecer a voz. Então, vem aqui, Lucão, traz a cadeira aí. Senta aí. Agora é a nossa vez. Viu? Não, agora é o seguinte. Nós vamos tentar enganar você. A hora que você ouvir a voz do teu pai, você fala assim, esse é meu pai. Beleza? Então tá bom, não vale virar, pode olhar pra frente lá. Mas eu quero todo mundo falando, viu? Não, todo mundo vai falar. Vamos falar assim, Lucão, como você ficou lindo depois que você cortou o cabelo. O Samuel vai ter que falar e a Gabi também. Fala assim, Lucas, meu filho. Lucas, meu filho, como você ficou lindo depois que cortou o cabelo? O Samuel. Não é seu pai? Não, né? Lucas, como é que você ficou lindo depois que você cortou o cabelo? É o outro Samuel. Oi, Luquinha. Com certeza não é teu pai. Gabi. Não? E aí, Lucão, você ficou lindo quando você cortou o cabelo? Esse é meu pai. Boa. Acertou, cara. A gente vai fazer um teste desse, dá um medo danado, não? Imagina se o cara da bola fora. Mandou bem, Lucão. Mandou bem. E a vozinha fina lá era do Gabriel aí tentando te enganar. Queridos, por que ele acertou a voz do pai facinho? Tem relacionamento. Convive. Não é? Porque ele conhece a voz do pai, sim ou não? Foi fácil. Passou aí quantos anos? 13 anos ouvindo a voz do pai. Ficou fácil. Tem relacionamento diário. Não teve esforço nenhum, ninguém conseguiu te enganar, nem passou perto, né? Samuel passou perto? É isso aí, não é? Então, tem um texto bíblico que é Jó 42, o versículo 5, que nos ajuda nesse assunto. Olha o que está escrito aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, às vezes a gente conhece a pessoa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Conhece de longe, mas nunca teve relacionamento. Sei lá. Eu conheci aqui em Jaguariúna o prefeito da cidade, mas nem sei o nome dele. Você, beleza? Beleza. Tudo bem, senhor? Tudo bem? É isso. Entende?
lá de Campinas, eu também conheço o prefeito lá, até sei o nome, chama Dário. Mas, não tenho relacionamento. Conheci só de ouvir falar. Às vezes nós nos relacionamos com Deus só de ouvir falar do testemunho do irmão Jairo, do testemunho do outro, mas nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Os nossos olhos nunca viram a face dele. Nunca nem vi. Entende? Então, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Tem vários níveis de relacionamento. Tem esse, ouvir falar. Era o que vivia Jó. Eu conheci de ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te viram, agora eu tenho um relacionamento mais profundo, agora eu te conheço. A gente trocou umas ideias. Agora eu reconheço a tua voz. Tem um outro texto bíblico, que é Oséias 6, o versículo 3. Ele fala dessa intensidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Deixa eu te perguntar, eu posso não estar aqui amanhã, mas o sol vai nascer amanhã, sim ou não? Eu posso partir para a glória hoje, mas é certo que o sol vai nascer amanhã. Eu posso não ver, mas que ele vai nascer, vai, sim ou não? Então, queridos, da mesma forma que é certo que o sol vai nascer amanhã, é certo que se eu e você buscarmos conhecer o Senhor, ele vai se revelar a nós. É certo que se nós buscarmos nos envolver com o Senhor, ouvir melhor a voz do Senhor, é certo que ele se revelará a nós. Então, Deus está nos chamando o tempo todo. O problema é que às vezes nós não estamos ouvindo. Primeiro porque eu não conheço a voz dele, eu não conheço ele, eu não conheço a voz dele, eu só ouvi falar, eu não sei quem ele é. Mas também tem um outro motivo, o porquê a gente não escuta a voz dele. Às vezes nós conhecemos, nós nos relacionamos, nós já ouvimos a voz dele várias vezes, mas algo nos atrapalha. Fala aí, eita Deus. Vamos simular isso aí? Volta, Lucão. Nosso ator. Traz a cadeira. Não. Não vai precisar. Deixa só um microfone com ele aqui, o meu. O desafio é o mesmo. Ouvir a voz do teu pai. Dessa vez, ele vai chamar você de Lucas. Você quer guardar a voz dele? Fala aí, Lucas aí. Não precisa. É ótimo. Não vai fazer vozinha. Não precisa. Viu? Um ótimo exemplo dele. Viu? Deus não precisa ficar falando o tempo todo para quem tem intimidade. Eu escuto a voz dele, tá tudo certo. Mas dessa vez vai dar errado. Rodei mesmo. Ouviu a voz do pai? Mas ele... Você falou, Alexandre? Falou. De novo, vamos dar uma chance para ele. Pai, fala do jeito que você me chama. Agora eu ouvi. Ouviu nada. Pode sentar lá. Sabe por que ele não ouviu, queridos? É lógico que é uma maldade com ele. Não é? Porque é o seguinte, tem muitas vozes, não é não, Lucão? Um tumulto. Tem sei lá, uma barulheira.
um monte de voz falando, como é que eu vou escutar a voz do meu pai nessa barulheira? Queridos, presta atenção aqui. Às vezes Deus está falando o tempo todo, mas há uma barulheira ao nosso redor que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Tem uma barulheira, está todo mundo falando junto, tem muitas vozes nos perturbando. E aí, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E aí, a gente fala assim, Deus não fala comigo. Não é que não fala, Ele fala. Mas tem muitas vozes que estão nos perturbando. Qual que é o ensino disso? Para ouvir perfeita a voz de Deus, nós precisamos silenciar vozes que não precisam ser ouvidas. Estão comigo? Para ouvir plenamente a voz de Deus, nós precisamos pegar algumas vozes e reduzir a elas ao insignificante. Muta. Né? Aqui você tinha que mutar lá a Gabi, que gritou forte, esse Samuel também gritou forte pra caramba, esse aqui também, né? Entende? Ele também gritou, tem os caras até que gritaram no outro microfone aí para atrapalhar você mesmo, não é? Sabe o que é? Nós precisamos silenciar algumas vozes para que possa, para que só a voz do Senhor fale forte aos nossos corações. Pastor, que vozes são essas? Sabe o que é? Às vezes as vozes de amigos, mas de amigos que não contribuem para o nosso crescimento. Gente que só fica falando palavrão, gente que só fica reclamando, gente que só fica falando mal dos outros, gente que só fica falando de relacionamento errado, só fica falando besteira. Tem que silenciar, multa. Não fica dando ouvido, porque isso te ocupa, faz barulho, e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Estão comigo? Estão comigo? Às vezes, queridos, nós estamos tão focados na voz errada, né? Eu não consigo simular isso aqui, né? Mas às vezes a gente está tão focado na voz errada que a gente não consegue escutar. A gente fica tão conectado na voz errada que a gente não consegue escutar o que está rolando do lado, sim ou não? A gente está tão focado ali que a gente não consegue. Às vezes nós estamos tão focados numa série dessas aí do Netflix que a gente não tem tempo para ouvir Deus falando, Samuel, Samuel. A gente nem escuta. Às vezes a gente está tão focado nos jogos que passa horas ali e não percebe. Nas mídias sociais, em tanta coisa, viu? Quer ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? A gente vai ter que silenciar algumas outras vozes, vozes desnecessárias, para que a voz do Senhor fique forte no nosso coração. Amém? Amém? Eu terminei. É simples assim, mas é profundo. É simples assim, mas é profundo. Deixa eu dizer algo para vocês. Não tem nada mais impressionante que a presença do Senhor. Nada. Não é nada. Viu? Se os nossos olhos, como está o texto de Jó, agora os meus olhos te viram. Irmãos, se nós tivermos esse vislumbre, sabe, vislumbre assim, uma olhadinha assim rápida, da face do Senhor, é o que nos basta para a gente ser transformado. Então, nessa noite, eu quero orar para que você possa ouvir a voz do Senhor. Essa é a minha parte. Mas qual é a sua? Cultivar relacionamento. Não tem como ouvir a voz do Senhor sem o conhecê-lo. Não conhece, não reconhece a voz. Compromisso teu. Prosseguir em conhecer. Aprofundar esse relacionamento. Compromisso seu. Silenciar vozes desprezíveis. Vozes que não pode falar na nossa mente. Vozes que não pode ser que não pode nortear a nossa vida. Vozes desprezíveis, precisam ser muta. Voz do engano, voz do trapper, voz do rapper, voz do inferno, viu? Voz da Anitta, voz do capeta, viu? Desliga, muta. Para que nós possamos ouvir a voz de quem interessa, que é Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Quantos querem conhecer mais o Senhor?
Quantos querem ouvir claramente a voz do Senhor? Quantos querem se relacionar mais profundo com o Senhor? Amém? Amém. A gente brincou aqui com o Lucas, né? O Lucas teve um sonho que a gente tem certeza que é profético. E ele ouviu a voz do Senhor. Lembra disso? Um meninão assim, mas ele contou isso para nós, contou isso para mim, para o Wilson. Eu falei assim, né? Cara, você não ouviu uma voz qualquer, você ouviu a voz do Senhor. E ele falou assim, é verdade, eu tenho certeza disso. Lembra disso, Lucão? Não é? Então, queridos, que eu e você possamos cultivar isso. Eu quero orar com vocês e a gente vai ter um tempo. Nós vamos ter um tempo. Consegue pôr um sonzinho aí? Nós vamos ter um tempo para que a gente possa acalmar o nosso espírito, desconectar a nossa mente dessas tantas coisas que nos sequestram. Você já reparou que tem coisas que nos roubam de nós mesmos? Você fala, cara, passei o dia inteiro nisso. Não é possível, cara, perdi um dia nisso. Tem como desver? Tem como voltar atrás e fazer outra coisa? Não tem, mas tem como corrigir.